Vamos abençoar agora você com a palavra banquete contínuo. Está no nosso site, ongrace.com, a mensagem de hoje. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Examinando a palavra de Deus, vemos que a humanidade está dividida em dois grupos principais, os salvos e os perdidos, os sábios e os tolos, os aflitos e os de coração alegre. A maneira como vivemos demonstra a que grupo pertencemos. A decisão que tomamos aqui na vida determinará o nosso destino por toda a eternidade. É coisa séria, uma vez nós temos que nos examinar. Eu realmente sou de Deus, eu estou andando com Deus, quer dizer, a minha vida é de banquete contínuo, meu coração está sempre alegre, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor existe o quê? Abundância de alegria. E abundância de alegria não é você ficar dando gargalhada, não. É aquela pessoa sempre para cima, bom semblante, quer dizer, alegria no coração, quer dizer, presente. Não importa, mas pastor Jaime, você não está no meu lugar, eu estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo, seja o que for, Ele é Deus. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Deus surgiu essa doença, mas o Senhor é Deus e ela, em nome do Senhor, está amaldiçoada em nome de Jesus. Oh Deus, falaram isso, estão falando isso, Deus está acontecendo isso, mas o Senhor é Deus para mudar essa história. Então, quando nós cremos que Ele é Deus, nós confiamos que Ele é Deus, que Ele está conosco, nós não perdemos a paz, nós não entramos em desespero diante de qualquer situação. Você tem que se examinar. Eu confio em Deus, eu estou andando com Deus, eu estou caminhando com Deus, eu creio realmente que existe um Deus. A Bíblia diz que aquele que crê que Ele existe, entenda bem, esse recebe o galardão. Então você tem que ter essa convicção, essa certeza. Não arrume desculpa, não, mas eu estou enfrentando uma doença muito grande e eu estou deprimido. Você não está olhando para Ele, você está esquecendo quem Ele é. Ele é Deus para mudar essa história, Ele é Deus para mudar essa situação. Mas o doutor falou, o doutor está certo na ciência, mas a Bíblia diz que Deus fará o sábio voltar atrás. Amigo, creia nele. Aí o banquete vai ser contínuo. Quem não se preocupa com o que lhe acontecerá após a morte, faz parte do rol dos aflitos. Pertencer a esse grupo é muito triste, pois todos os seus dias são maus. Para quem não está na fé em Jesus, não há como impedir o maligno de atuar na sua vida. Os salvos são guiados e protegidos pelo Senhor em todo o tempo. Já os que rejeitam o plano de Deus são oprimidos pelo destruidor, não só por causa de suas más obras, mas também pelo que aconteceu no Éden, quando o diabo enganou Adão e Eva, porque nós já nascemos separados de Deus, nós nascemos destituídos da glória de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos reconciliamos com Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, nós somos reconciliados no plano de Deus. Agora, temos que viver em comunhão com a palavra, sempre lembrando, agora eu não estou sozinho, Ele não mentiu para mim, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não mentiu quando Ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então, essas promessas, não temas porque eu sou contigo, eu tenho que levar a sério. Se eu levar a sério mesmo, ficar convicto, então eu não vou tremer diante da adversidade. E outra coisa, eu sei o que me espera, eu sei o que espera. A Bíblia diz que nós somos comparados à noiva que espera o dia do seu casamento. Sabe que vai chegar, está marcado esse dia. Nós também, esse dia está marcado, não sabemos o dia, como talvez a noiva dá o convitezinho para todo mundo, é dia tal, né? Que vou me casar, o noivo distribui aquilo ali. Não, nós sabemos que um dia ele virá, e um dia nós estaremos com ele eternamente. Então essa alegria vai tomar sempre conta do nosso coração, mesmo nas tribulações. Não, mas o que está me esperando é grande coisa. E aqui nas tribulações você invoca o poder dele, a ajuda dele e sai de qualquer adversidade. Isso não é utópico, não, isso é realidade para nós. O aflito sofre por tudo e na hora que o diabo quer, olha só, o diabo tem domínio sobre ele, ele não tem sossego e, por mais que faça planos para a vida, descobre que o inimigo, o qual o dirige, é astuto, mau e sagaz. Por isso não há paz para quem não é liberto do império das trevas. Ainda que o aflito lute para concretizar seus propósitos, a fim de ter dias melhores, ou que planeja nunca vem à luz, porque não é dono de si, e sim servo do maligno. Tristeza, né? A pessoa pode fazer o plano, mas agora se a pessoa vem para Deus, aí o plano de Deus se realiza, porque o próprio Deus, ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, quando você começa a olhar então para a palavra de Deus, ontem eu até dei uma das mensagens que eu coloquei nas redes sociais, era isso. O Paulo estava numa tempestade grande,
todo mundo numa aflição grande, numa depressão tremenda, todo mundo desespera. Primeiro veio o desespero, depois depressão, porque tempestade, aliviaram o peso do navio, jogaram comida fora, jogaram muita coisa fora, e não funcionava. A tempestade continuava, eles não conseguiam passar pela tempestade, nós vamos morrer. Todos entraram em depressão. Paulo, de repente, se levanta, pessoal, olha, na verdade, vocês deviam ter me ouvido e não ter partido lá do porto, mas vamos agora comer alguma coisa, tenham um bom ânimo, porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu creio que me acontecerá assim como a mim me foi dito. Oh, que bonito. Quer dizer, ele acreditava que o que Deus tinha falado para ele, a pastor Jaime, mas eu não tive visão de anjo nenhum, nem preciso, eu tenho a palavra escrita. Quando eu creio nessa palavra, quer dizer, o que está escrito se cumprirá. Porque aí entra o próprio Deus falando, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, eu tomo conta dela para que ela se cumpra. Isso é muito bonito. Você está olhando para a palavra e confiando que quem deu aquela promessa ou quem fez aquela declaração não foi qualquer um, foi o próprio Deus, usando, claro, um homem, uma pessoa, mas foi o próprio Deus. Foi a palavra que saiu da boca de Deus. E se saiu da boca de Deus, ela não voltará para Deus vazia. Então, o que eu faço? Os meus planos são firmados em cima da palavra de Deus. Os meus planos são firmados naquilo que Deus falou, são fundamentados na revelação, nas promessas, nas declarações do Senhor. É isso que você precisa. Então, a pessoa que não tem a convicção da eternidade, da salvação, ela está com medo, ela tem medo do amanhã. Ela tem medo, ela não crê do que a Bíblia diz, jamais viu justo, e a sua descendência mendigar o pão. Ela vive aflita, angustiada, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, que acaba se perdendo. E até no Evangelho, as pessoas andam ansiosas, esquecendo das promessas de Deus. E eu repito, isso não é utópico, isso é realidade. Quando você crê na promessa de Deus, você vive seguro. Porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, quer dizer, que não se abate, que não perde a sua paz. Ele está sempre firme, confiante que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus disse, se cumprirá na sua vida. Voltando para a lição, então. Tudo o que acontece aos homens tem origem ou na bondade de Deus, ou na perversidade dos demônios. Pura verdade. Os que fazem a vontade divina são assistidos pelo Espírito Santo e, por isso, até quando dormem, o Senhor lhes prepara o pão. Que bonito. Leia o Salmo 127 que você vai vibrar. Já os que se mantêm rebelde ao plano do Criador, ainda que protegem o melhor e se esforcem para conseguir executá-lo, nada de bom lhes sucede. Não haverá como escapar da fúria maligna, se não fizer parte da família de Deus. Pode ter certeza. Jesus falou, eu sou o caminho. Para você andar seguro, tem que andar nesse caminho. A verdade e a vida. Se você não anda nesse caminho, é o missionário R.R. Soares que faz essa ilustração. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ele falou, fora do caminho está o inimigo para roubar, matar e destruir. Você pode ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa religiosa, uma pessoa até frequentadora de uma igreja, mas se você não anda no caminho, o que é andar no caminho, pastor Jaime? Andar em concordância com a palavra, andar confiante no que diz a palavra de Deus, seguro nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor Jesus, né? Não é por acaso que o cantor canta dessa maneira, é firme naquilo que Deus diz, firme naquilo que a palavra de Deus diz, você anda seguro, e quando aparece alguma coisa, você manda embora. Aqui não, eu fui sarado pelas feridas de Jesus, o pensamento vem, o desejo maligno fora, eu sou morto para o pecado. Você não dá lugar ao diabo, e se você tem dado lugar ao diabo, separa, peraí, Jesus tem misericórdia de mim. Eu não tenho pensado como homem de Deus, se eu tenho misericórdia, porque Deus conhece os pensamentos. É que eu tenho explicado que tem gente, se colocar um detetive atrás dele, vai aplaudi-lo, homem de Deus, mulher de Deus, mas e aqui? Aí aqui que está a coisa. Uns aqui estão sempre o quê? Inseguros, tomados pela ansiedade, pelo pano, com medo do amanhã, medo de que vai acontecer alguma coisa. Não está faltando segurança. Porque a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. É uma maneira, vamos dizer assim, de pecar também, não obedecendo o que Deus diz. Então entra em oração sério, Deus, o medo tem tomado conta de mim, a ansiedade, mas Deus, eu me liberto disso agora. Está amaldiçoado esse medo, está amaldiçoada essa ansiedade, em nome de Jesus. Fim de papo. É pecado, vem os desejos, vem os pensamentos, está amaldiçoado, ninguém está vendo, mas Deus está vendo e Deus está te honrando. E no dia a dia, meu irmão, quando fugir qualquer coisa do diabo, você pode falar com ousadia, diabo, eu não tenho nada a ver contigo, e você vai sair em nome de Jesus.
Você pode ter certeza. É como uma pessoa que, assim, você descobre uma coisa errada dela, diz, mas se você falar de mim, eu também tenho umas coisas para falar de você. Por favor, fale tudo que você souber. Então o diabo faz isso, entenda? É como se ele falasse, eu sei muitas coisas. Não, eu sou lavado no sangue de Jesus. É bonito, glória a Deus. Voltando aqui na lição. Ao entender a palavra e tomar a decisão de se converter verdadeiramente, o coração do homem se alegra de sobremaneira. É uma coisa que não dá para explicar. Ele vê que era isso que procurava, mas não achava. Quem aceita a fé em Jesus passa da morte, da natureza de Satanás, para o reino de Deus. A partir de então, o salvo começa a viver com o coração alegre. A salvação nos liberta completamente da operação de Satanás. É aquilo que eu falei lá atrás, do Salmo 16, versículo 11. Na presença do Senhor há abundância de alegria. E na presença de Deus, ele vem em concordância com a palavra. Não seja espertinho achando que ninguém vê o que você vê. Não, você está na presença de Deus, tem que andar na presença de Deus, meu amigo. Que aí você não se intimida com o diabo, você não se amedronta quando ele aparece, você não entra em pânico quando está no deserto, passando por um momento difícil. Deus, o Senhor está comigo, Deus. A luta está grande, mas o Senhor está do meu lado, não vou perder a paz, não. Você chega em casa, família, eu estou numa luta aí, hoje perdi até o emprego lá, mas Deus sabe de todas as coisas, eu estou na direção, Deus está comigo. Se Ele permitiu que essa porta se fechasse, que Ele vai abrir uma melhor. Você não leva desânimo para casa. Surgiu uma doença, surgiu essa doença, mas ela está amaldiçoada, porque o meu Deus diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Esse é o diagnóstico que eu tenho, aleluia. A pessoa não entende nada, como é que... Essa é a alegria, irmão, de quem anda com a palavra de Deus, que anda na presença de Deus. Essa alegria veio morar com ele o dia que ele aceitou Jesus. Agora é claro, a Bíblia diz perseverar até o fim. Você tem que ser constante na presença de Deus. Presença certa, convicção certa. Bem, para os salvos, a promessa é que terão um banquete contínuo. Ninguém que recebeu Cristo deve conformar-se em viver fora dessa mesa farta. Uma vez que possui a garantia do Pai que não haverá interrupção do banquete, veja se isso tem ocorrido com você. Então você para, Deus, mas está faltando. Deus, eu não tenho andado, eu tenho andado muito triste, mas por causa disso, Deus, por causa do meu casamento, por causa do meu filho, da minha filha, Deus, por causa dessa doença. Não, Deus, mas o Senhor está comigo. Então essa coisa que apareceu, seja qual for, eu não repreendo, ela não vai tirar a minha paz, ela não vai me roubar, não vai me tirar da tua presença. Eu citava ontem que eu coloquei no coração um versículo na Bíblia, não precisa ler não, Romanos 8, 38, 39. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, aconteça o que acontecer, pode surgir a luta, mas Ele não prometeu mar de rosas para mim. No mundo tereis aflições, a aflição vem, Deus, nosso Senhor está comigo. Vou passar, vou lá, em nome de Jesus. Eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou perder a paz, eu não vou entrar em desespero. Não, 1000 vezes não. Eu vou viver ativamente, intensamente a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós temos que nos descobrir na palavra. Nós temos que nos descobrir no Senhor. A Bíblia diz, examinai as Escrituras. São elas que testificam de mim. Elas testificam de mim também, de você. Se eu estou aflito, se eu estou angustiado, porque ela fala de mim, porque você não está confiando em Deus. Se eu estou abalado, não é por causa da situação, é porque eu não confio em Deus. Porque se eu confiasse em Deus, mesmo naquela situação adversa, eu enfrentaria, o Senhor está comigo, todos saberão que há Deus na minha vida, o inferno saberá que Deus está comigo, e eu não temo, eu não abaixo a cabeça, eu não perco a minha paz, eu não entro em desespero diante de qualquer situação. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Vamos dar uma sacudida na nossa fé, vamos parar de brincar de fé, de religiosidade, e vamos ser verdadeiramente seguidores da palavra de Deus. O banquete é contínuo, não é de vez em quando que eu tenho uma visitação, eu trouxe um pão para você que está cheio de fome, né? Está aqui. Não, é sempre na presença de Deus onde existe abundância de alegria. Repito, isso não é utópico, isso é a alegria de Deus, isso é verdade, isso é a realidade para aquele que está na palavra. Surge a doença, aqui não, está amaldiçoado em nome de Jesus. Mas não esqueça, surge o pensamentozinho, quando é coisa que você não quer, você está amarrado, mas quando a coisa é agradável, misericórdia, Jesus me faça ter a mesma reação, nojo do pecado, ser homem de Deus verdadeiro, para que o inferno saiba que existe Deus na minha vida, que eu ando na presença de Deus, aleluia. Aproveitando o desconhecimento de muitos,
O inimigo tem trazido os mais diversos problemas. Repare aqui, o desconhecendo de muito. Quando Oséias profetizou, falou lá no seu livro, o meu povo, ele não disse o povo idólatra, o povo feiticeiro, o povo ateu, o povo religioso, não, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Busque examinar as escrituras, elas testificam de você. Peraí, como é que elas testificam de mim? Repito, se eu estou abalado, porque eu não estou confiando em Deus. Jesus me ajuda a confiar. Eu não podia me abalar. Está certo que o caso é sério, mas eu estou esquecendo que o Senhor é Deus. Eu estou esquecendo que o Senhor disse, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então, meu Deus, eu vou voltar para a palavra. Examine sempre as escrituras, elas testificam do seu momento. Estou numa luta, mas Deus, o Senhor está comigo. Aí você sabe que está na presença de Deus. Você não fica buscando a compaixão humana. O que é compaixão humana? Você está passando um problema, chega a pegar das pessoas. O que é? Eu não estou bem, não. O rapaz está com uma dó de você. Coitadinho de você. Não, sempre não procura a compaixão humana. Mesmo que a luta esteja grande, não busque a compaixão dos homens. Busque a ajuda dos céus, o socorro divino, que ele é o socorro sim na hora da tribulação. Voltando para a lição. No banquete, que continuamente o Senhor coloca diante de você, não falta nada, meu irmão, 1000 vezes nada. Cura para o seu corpo, alegria para a sua alma, salvação para a sua vida, salvação para a sua família e outra coisa, proteção. Deus está contigo, é como um escudo. A Bíblia diz que a palavra o caminho do Senhor é perfeito. Salmo 18, versículo 30. É isso, seu Jaime, deixa eu confirmar aqui. 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Puxa, se eu andar no caminho do Senhor que é perfeito, eu vou ter como um escudo, irmão. Quando atirarem pedras, flechas, eu vou estar protegido, porque eu estou andando no caminho. Agora, se eu não andar no caminho, essas pedradas vão me acertar. Então eu tenho que andar no caminho. Se eu andar no caminho, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Aleluia! Eu vou ter essa proteção comigo, eu vou ter esse escudo sempre ao meu redor, entenda, quando a Bíblia diz que nenhum mal me sucederá. Não importa a que horas você decide assentar-se à mesa do Altíssimo. O suprimento para todas as necessidades é reposto a todo instante, senta a qualquer hora. Agora mesmo, achegue-se a Deus em oração e diga a Ele que não aceita de forma alguma a diminuição ou a falta do que você precisa. Em Cristo, com amor, deixa essa mensagem o missionário R.R. Soares.